é inteligente a caixa? Aí o João Sears falou, não, porque eu posso ter um cara lá que não sabe absolutamente nada de chinês, que tem um manual para todas as configurações. Claro, é uma coisa de filósofo, né? Todas as perguntas possíveis. A biblioteca infinita. A biblioteca infinita de caracteres chineses. Pega e rebate com a é o mais divertido. Ele tem um carimbo, que ele faz o carimbinho dos caracteres de ideograma chinês e te devolve. Ele não nem aprender a desenhar. Ele não sabe o que ele está falando. Exato, ele não sabe desenhar, ele não entende chinês, nem o que entrou, nem o que saiu, ele só está seguindo regras de uma biblioteca e de um manual. Olha, se você vê esse caractere, tem que ser seguido desse caractere, coisas assim. Não é inteligente. Tá? Mas eu escutei uma pergunta do Friedman que eu achei muito boa, que é o seguinte: se você tivesse esse computador... Qual deles? O super inteligente. Qual a segunda? Ele pergunta pro cara assim: qual a primeira pergunta que você faria pra ele? Pra você, vou fazer. O Friedman, o que faz entrevista com um monte de cara lá nos Estados Unidos, tem um podcast. Sei quem é. Sabe quem é? Eu não sei. Ele é um cara também. É o Keith Friedman, sabe o nome dele? Coloca Friedman Podcast. Esqueci o nome dele agora. Eu acho que eu não conheço. Mas ele é um cara do campo da computação, também bem interessante. Mas pra você eu vou perguntar qual a segunda, porque eu sei qual é a primeira pergunta que você faria. Qual? Se eu tivesse esse computador? A primeira eu sei qual que você faria. Então, qual é a segunda pergunta que você faria? Mas qual é a primeira? Agora fica curioso. Quando o Palmeiras vai ser campeão mundial. Mas essa já foi respondida. E a segunda? Qual seria essa resposta já existe, né? Nunca? 1951. Mas enfim, qual seria a segunda? Você quer saber qual seria a segunda? O que você perguntaria? Para testar? Para testar eu não saberia testar o computador porque eu sofro das mesmas limitações que qualquer ser humano, né? Ele conseguiria me iludir imitando, longe de mim, e eu não sou filósofo, mas qual seria a segunda pergunta que eu faria para esse computador, de curiosidade? Em que você acredita? Uma pergunta filosófica. Mas eu acabei de pensar, eu não conheço ele, não. Não conheço. Eu acho que eu já vi esse cara. Eu acho que eu já vi. Eu acho que eu já não vi o podcast, eu vi em outras circunstâncias. Acho que numa entrevista. O sentido da vida. Qual a sua crença? Qual a sua crença? Porque veja, a crença para mim, né? Agora é a minha opinião uma apenas. Coisa abstrata, né? A crença é uma abstração mental. Total. Cada um de nós tem uma. Palmeiras, Jeová. Que também tem uma conexão entre as pessoas, que gera conexão entre as pessoas. A maior eu uso no meu livro, o maior brainet que eu vejo na minha vida, quando eu viajo os 40 anos que eu estou viajando pelo mundo, a primeira coisa que eu faço quando eu vou numa cidade, eu vou em 2 lugares. Se eu tenho tempo. Não, eu não vou em igreja. Um jogo de futebol e numa ópera. Por que ópera? Porque eu vejo os dois extremos da sociedade, entendeu? Eu vejo as duas manifestações da brainet. Eu gosto muito de ópera, desde criança. E é diferente do futebol? É muito diferente, mas é o mesmo tipo de fenômeno, tá? Então você vai numa ópera, numa cidade italiana, não interessa onde seja, Trieste, uma cidade pequena, Roma, Milão, você vê o mesmo fenômeno. Se eles tocarem Nabucco, do Verdi, que é o grande hino da independência italiana, né, porque os italianos, quando os austríacos estavam segurando a unificação da Itália, eles iam na rua e pichavam os muros Verdi. Os austríacos achavam que isso significava o compositor, mas na realidade era Vítor Emanuel II, rei da Itália. Era o código para mostrar que o movimento de resistência italiana estava vivo, entendeu? E o Verdi foi um grande símbolo, né? Então, quando toca Nabucco, os caras choram na tua frente, assim, né? Porque é o hino nacional da unificação, né? Aí você vai no estádio de futebol. O que você vê no estádio de futebol? O cara pode ser PhD em física quântica, o cara pode ser desembargador do Tribunal de Justiça, membro da Ku Klux Klan, não interessa. O cara entra no estádio de futebol, ele vira parte da brainet. E quando faz gol, abraça e beija o cara suave. E o cara tava xingando o número 9 lá 200 milhões de vezes, o cara faz o gol, instantaneamente ele é absolvido. Com certeza. Não é? Então você tem as duas brainets extremas de uma comunidade, principalmente na Europa, né? Agora, o que eu acho curioso é que as crenças, né? Nós estamos falando das crenças. Então não existe um grupamento humano registrado por antropologistas que não tenha tido uma crença, um mito da criação e alguma divindade. A minha favorita, eu sempre falo, é dos mongóis, porque o deus dele era analógico. Ele não era antropomórfico, era o Big Eternal Blue Sky. Por isso que eles queriam conquistar o mundo.
não era só pela grana, pelo butim, né? É porque na filosofia mongol, eles eram os agentes do Blue Sky para unificar o planeta. Tanto é que se você chega, o Gengis Khan parava na tua porta e falava assim, ó, se vocês aceitarem ser parte do Eternal Blue Sky do Tenji, que é a manifestação, e pagar um imposto aqui, tá tudo bem, vocês podem ter a crença que vocês quiserem, muçulmano, judeu, cristão, não interessa. Vocês aceitam a minha filosofia, pagam o imposto, eu vou para a próxima cidade ou cortar a cabecinha ou fazer o mesmo pedido. Quem não aceitava, ele, né, fazia pirâmide de cabecinha e em frente. Era um artista. Era um artista. Só que os mongóis tinham essa visão global da vida e do planeta. É uma coisa muito curiosa isso. E eles tinham coisas que não... quem conta a história dos mongóis, evidentemente, é o mundo ocidental, né? Os caras mataram um monte de gente... Tal, mas ninguém conta a história de como eles realmente viviam entre si. E ali tinha liberdade religiosa, as mulheres não eram tratadas como subalternas, tanto é que quando os caras iam guerrear, quem tomava conta da administração do império eram as princesas. Tá? Tem um livro muito legal sobre as princesas do mundo mongol. E eles não tinham um deus antropomórfico, não tinha um cara em cima da nuvem de barba. Não, isso não tinha o menor sentido para eles. E toda a filosofia de vida deles, que gerou as conquistas, os grandes embates tal, da história no século XIII, são porque eles achavam que eles eram os agentes da globalização. Tá? Soa bem diferente, né? Mas é uma criação da mente coletiva desse povo. Claro. Eu sempre falo, né? Os pigmeus lá da África acreditam que uma corda saiu do céu e os pigmeus desceram pela corda e colonizaram o mundo. Esse é o mito da criação deles. Então, todo o grupamento humano teve isso. Então, é uma propriedade inerente do tipo de cérebro que a gente tem. Criar essas abstrações que ficam mais importantes do que a realidade tangível. Com certeza. Né? Nós criamos todo um mundo, toda uma civilização, onde, em diferentes momentos da nossa história, diferentes abstrações mentais foram muito mais importantes do que a realidade palpável. Hoje em dia é o dinheiro, né? Mas tudo, né? Bom, mas você não vê a abelha fazendo isso, né? Não, perfeito. Mas eu digo, você vê, por exemplo, o Yuval Noah Harari, ele fala muito disso, né? empresas, países, marcas, linhas, marcas, tudo. Dinheiro. Eu também... Você sabe o que eu estou falando, né? É outro. Agora, Nicoleles, queria puxar outra coisa aqui, cara. O que é a criatividade?